Imagine um mundo onde todos falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos objetivos e tinham um único propósito: construir algo tão grandioso que desafiasse os próprios céus. Agora, pense no que aconteceria se, de repente, esse sonho fosse destruído por uma intervenção divina. Essa é a história da Torre de Babel, um dos relatos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Por que Deus decidiu confundir as línguas e espalhar a humanidade pelo mundo? Será que a construção da torre era apenas um projeto arquitetônico? Ou havia algo mais profundo e perigoso por trás dessa ambição humana? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás da Torre de Babel. Você vai descobrir por que essa história não é apenas um conto antigo, mas um alerta poderoso sobre os perigos do orgulho, da união sem Deus e dos limites que o Criador estabeleceu para a humanidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. E aí, está pronto para mergulhar nesse mistério milenar? Então, vamos começar. Para entendermos a verdadeira magnitude da história da Torre de Babel, precisamos voltar no tempo e mergulhar no contexto histórico em que ela aconteceu. Após o dilúvio, a humanidade começou a se reconstruir. Noemi, a descendência de Noé, cresceu e se espalhou pela terra, mas havia um problema. Todos falavam a mesma língua e compartilhavam a mesma cultura. Foi então que um grupo decidiu se estabelecer na planície de Sinear, uma região fértil e propícia para grandes projetos. Liderados por um desejo de união e poder, eles tiveram uma ideia audaciosa: construir uma cidade com uma torre que tocasse os céus. Mas essa não era uma torre qualquer. Ela simbolizava muito mais do que uma simples obra arquitetônica. A Torre de Babel era uma expressão da ambição humana em seu estado mais puro. Era um monumento ao orgulho, uma tentativa de alcançar o divino sem a necessidade de Deus. Os construtores usaram tijolos e betume, materiais que representavam a autossuficiência humana, em contraste com a dependência de Deus. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, criar uma identidade que os tornasse imortais na memória da humanidade. Mas por que isso era tão perigoso? Porque Deus viu essa construção como uma ameaça? A resposta está no coração humano. A ambição deles não era apenas construir algo grandioso, mas desafiar a ordem estabelecida por Deus. Eles queriam se tornar como Deus, independentes e autossuficientes. E como veremos adiante, essa foi a gota d'água para a intervenção divina. Então, antes de avançarmos para o juízo de Deus, é importante entender que a Torre de Babel não era apenas uma construção física. Era um símbolo da rebelião humana, um alerta sobre os perigos de colocar nossa confiança em nossas próprias habilidades, em vez de depender do Criador. Agora que entendemos o contexto e a ambição por trás da Torre de Babel, chegamos ao momento crucial da história: a intervenção de Deus. Imagine a cena: uma multidão unida, trabalhando incansavelmente, tijolo após tijolo, erguendo uma torre que parecia desafiar os céus. E então, de repente, Deus desce para ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz em Gênesis 11:5-7: "E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é apenas o começo do que farão. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro." Mas por que Deus interveio de forma tão drástica? Por que Ele não permitiu que a humanidade continuasse unida e realizasse seus planos? A resposta está no coração do problema: o orgulho humano. Deus viu que, se a humanidade continuasse unida com um único propósito, nada impediria que eles realizassem qualquer coisa que planejassem, não importando o quão perverso ou destrutivo fosse. A união deles não era para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmos, e isso era uma ameaça ao plano divino para a humanidade. A confusão das línguas foi um ato de misericórdia e juízo ao mesmo tempo. Foi um juízo porque interrompeu o projeto arrogante da humanidade.
mas foi também um ato de misericórdia, pois impediu que eles caíssem em uma espiral de autodestruição. Ao confundir as línguas, Deus forçou a humanidade a se espalhar pela terra, cumprindo o mandamento original de encher a terra. Gênesis 1:28. Mas há algo ainda mais profundo nesse ato divino. A confusão das línguas foi um lembrete de que, sem Deus, a humanidade está fadada ao caos. Quando tentamos construir nossa própria glória, sem considerar o Criador, acabamos criando divisão e desordem. A Torre de Babel se tornou um símbolo da falência humana quando tentamos viver independentes de Deus. E assim, aquele projeto grandioso foi abandonado. A cidade ficou conhecida como Babel, que significa confusão, um nome que ecoa até hoje como um aviso sobre os perigos da arrogância humana. A história da Torre de Babel não é apenas um relato histórico. Ela é um espelho que reflete as tendências mais profundas do coração humano. Ao analisarmos essa narrativa, encontramos lições espirituais poderosas que continuam relevantes até os dias de hoje. O perigo do orgulho. Humano, a construção da torre foi motivada por um desejo de grandeza e autossuficiência. Os construtores queriam fazer um nome para si mesmos. Gênesis 11:4, um claro sinal de orgulho. Eles não buscavam glorificar a Deus, mas exaltar a si próprios. Esse mesmo orgulho é visto hoje em muitas áreas da vida, desde a busca desenfreada por poder e fama, até a tentativa de controlar tudo ao nosso redor, sem depender de Deus. O orgulho nos cega para as nossas limitações e nos leva a acreditar que podemos viver sem o Criador. Mas a história de Babel nos mostra que, quando tentamos nos colocar no lugar de Deus, o resultado é sempre caos e fracasso. A união sem Deus é perigosa. A união da humanidade em Babel parecia algo positivo à primeira vista. Afinal, trabalhar juntos e compartilhar objetivos comuns é algo que valorizamos até hoje. No entanto, a união deles tinha um problema fundamental: não incluía Deus. Quando nos unimos para propósitos que ignoram os princípios divinos, estamos construindo sobre uma base frágil. A união sem Deus pode levar a projetos impressionantes, mas também pode resultar em destruição, como vimos em Babel. A verdadeira união só é possível quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Os limites da humanidade. Deus estabeleceu limites para a humanidade, não para nos privar, mas para nos proteger. Em Babel, os construtores queriam ultrapassar esses limites, alcançando os céus por seus próprios meios. Mas Deus interveio para lembrá-los de que há uma linha que não podemos cruzar. Esses limites não são uma punição, mas um ato de amor. Eles nos lembram de que somos criaturas, não o Criador. Quando respeitamos esses limites, encontramos paz e propósito. Quando os ignoramos, como fizeram os construtores de Babel, enfrentamos consequências desastrosas. A necessidade de depender de Deus no final. A história de Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não vem de nossas próprias conquistas, mas de nossa dependência de Deus. Quando reconhecemos que Ele é o centro de tudo, nossos projetos e sonhos passam a ter um significado eterno. A Torre de Babel foi abandonada, mas a lição que ela nos deixa permanece. Sem Deus, nossos esforços são em vão. Com Ele, até o que parece impossível se torna realizável. A história da Torre de Babel pode parecer distante, mas seus princípios ecoam fortemente no mundo em que vivemos hoje. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos impressionantes, globalização acelerada e uma busca incessante por progresso. Mas assim como na época de Babel, precisamos nos perguntar: estamos construindo algo que glorifica a Deus ou que exalta a nós mesmos? Hoje, a tecnologia nos permite fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Podemos nos conectar com pessoas do outro lado do mundo em segundos, explorar o espaço e até mesmo manipular a genética. Mas assim como a Torre de Babel, a tecnologia pode se tornar um monumento ao orgulho humano se não for usada com sabedoria e humildade. Quantas vezes usamos a tecnologia para promover nossos próprios interesses, em vez de servir a Deus e ao próximo?
A história de Babel nos lembra de que, sem um propósito alinhado com a vontade divina, até os maiores avanços podem levar ao caos. A globalização trouxe uma conexão sem precedentes entre nações e culturas. No entanto, assim como em Babel, a união global pode ser uma faca de dois gumes. Quando nos unimos para promover injustiças, exploração ou egoísmo, estamos repetindo os erros dos construtores da torre. A verdadeira união global só é possível quando baseada em valores como amor, justiça e respeito pela dignidade humana. Caso contrário, corremos o risco de criar uma Babel moderna, onde a ambição desenfreada leva à divisão e ao conflito. No fundo, a Torre de Babel representa a busca humana por significado e propósito. Os construtores queriam fazer um nome para si mesmos, mas falharam porque buscaram a glória no lugar errado. Hoje, muitas pessoas buscam significado no sucesso, no dinheiro ou no poder, mas essas coisas são passageiras. A verdadeira realização só é encontrada quando reconhecemos que nosso propósito vem de Deus. Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele e para refletirmos sua glória em tudo o que fazemos. A história da Torre de Babel não é apenas um conto do passado. É um alerta eterno sobre os perigos do orgulho, da autossuficiência e da rebelião contra Deus. Ela nos desafia a examinar nossas vidas e perguntar: o que estamos construindo? Estamos buscando a nossa própria glória ou a glória de Deus? Assim como Deus interveio em Babel, Ele continua a agir em nossas vidas hoje. Quando nos afastamos dele, Ele nos chama de volta, oferecendo perdão, direção e um propósito verdadeiro. A escolha é nossa. Podemos continuar construindo nossas próprias torres, ou podemos nos humilhar e buscar a vontade dele. E aí, qual será a sua escolha? Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário dizendo o que você aprendeu com a história da Torre de Babel. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais mistérios e lições da Bíblia que transformam vidas. Até lá!